A ótica do consumidor, antigamente, era uma boa ótica. O cara tinha um problema, ele falava, não quero mais, cancela, o iFood imediatamente resolveu o problema dele, devolveu o dinheiro e tal. Então, isso, por um lado, estava sendo bom, o fluxo de cancelamento. Por outro lado, o que a gente não estava fazendo bem era com o restaurante. A gente não dava a oportunidade do restaurante tratar aquele problema que estava acontecendo. E vamos falar agora de uns assuntos mais tratados do ano passado, né? Os cancelamentos, né? O que o iFood está fazendo, fez e está fazendo para diminuir esse problema tão grande que foi no ano passado? Boa, estamos fazendo muita coisa. Principalmente, a primeira de todos, o ponto de partida foi realmente entender o cancelamento do ponto de vista do restaurante. Por quê, né? O cancelamento, a nossa intenção nunca foi reduzir o número de cancelamentos, e sim equilibrar o fluxo de cancelamento. Porque um cancelamento, ele precisa acontecer se ele for correto de acontecer. E não sei se já passaram pela cabeça de vocês, mas que o cancelamento, ele tem três pessoas envolvidas, né? Quem pede, o usuário, o entregador e o restaurante. Se você, na ótica do consumidor, antigamente, era uma boa ótica. O cara tinha um problema, ele falava, não quero mais, cancela, o iFood imediatamente resolveu o problema dele, devolveu o dinheiro e tal. Então, isso, por um lado, estava sendo bom, o fluxo de cancelamento. Por outro lado, o que a gente não estava fazendo bem era com o restaurante. A gente não dava a oportunidade do restaurante tratar aquele problema que estava acontecendo, resolver, fidelizar um cliente, né? Até aprender mesmo para não cometer erros futuramente. Então a gente não tava equilibrando o fluxo, tá? E a gente entendeu isso com conexão e com o fórum de restaurante. Não que a gente não soubesse 100%, a gente recebe chamado, já conversava com o restaurante antes, mas quando a gente coloca todo mundo na mesa, as coisas ficam mais assim, intensas, vamos dizer assim. Então, lá em março do ano passado, a gente traçou um plano de todo o fluxo de cancelamento, tá? E até hoje, né, quase um ano depois, 11 meses depois, a gente ainda tem coisa nesse planejamento para fazer, mas a gente já resolveu uma grande parte. Lá em março, de todos os casos de cancelamento, só 30% o restaurante ele tinha algum tipo de participação para tentar resolver, tá? Hoje a gente já está com 70%. A gente quer chegar com que 100% dos pedidos de cancelamento o restaurante participe de alguma forma, ou seja, o consumidor e o restaurante vão chegar num consenso do que vai acontecer dali então, tá? Então, o que a gente fez? A gente reviu toda a política de cancelamento, colocou novas regras e colocamos momentos de acordo entre restaurante e consumidor. Então, por exemplo, o primeiro que a gente fez para restaurantes marketplace, né, com entrega própria, a gente fez uma ferramenta de confirmação de entrega. Existia alguns consumidores mal intencionados que o restaurante entregava aquele pedido e ele depois falava pra gente assim, ó, eu não recebi. E a gente, como não consultava o restaurante, a gente aceitava essa informação, o que estava errado, né? Não poderia fazer isso. A entrega ela foi realizada. A gente implementou essa ferramenta de confirmação de entrega e só essa ferramenta que ela é bastante usada. 50% dos restaurantes marketplace usam. Tem 50% que não usam, que é uma escolha totalmente do restaurante. A gente reduziu drasticamente essa fraude, esse comportamento irregular de usuários que falavam que não tinham recebido. Porque provavelmente o que a gente aprendeu? Que os restaurantes usam em alguns pedidos específicos, aqueles que têm mais um valor maior, um usuário novo, que eventualmente pode ser, eles têm receio. Então, com esse acordo, com essa confirmação de entrega, a gente praticamente eliminou esse problema. Aí uma outra ferramenta de entrega. Assim que o consumidor faz um pedido, abre uma caixa de conversa entre restaurante e consumidor. Então, o consumidor pode fazer assim, eu pedi, sei lá, você pode tirar o queijo? Esqueci de avisar. Então, aí você evita um atrito quando o pedido chega. Isso para o próprio consumidor que fez uma informação, sei lá, que esqueceu de dar uma informação. A mesma coisa o restaurante. Ele pode voltar, pode falar com o consumidor. Eu não tenho Guaraná, eu só tenho Coca. Posso te mandar o Guaraná? Desculpa por isso. O consumidor pode falar que sim ou que não, e você evitou um cancelamento. Então, a gente lançou ferramentas para facilitar
o cancelamento e até evitar cancelamentos. A gente acabou evitando cancelamentos, tá? O número de cancelamentos reduziu significativamente. Mas a intenção nem era essa. A intenção era, de fato, fazer um entendimento entre os restaurantes. Tem mais uma outra, essa Mas da... só de você fazer esse entendimento já eliminou muito golpista. Exatamente.